texto que vai servir de base para a mensagem está em Provérbios, capítulo 1, versículo 8. Meu filho, ou filho meu, ouve a instrução do teu pai e não desprezes o ensino de tua mãe. Que Deus abençoe em nossos corações a palavra que lemos. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, estamos em tuas mãos. Ainda como pó e cinza, o Senhor se utiliza de cada um de nós. Queremos ser fiéis em tudo, para que o teu nome seja glorificado. Abençoa a tua palavra que há de ser ministrada e que ela possa encontrar receptividade em cada coração. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tomai assento. Filho meu, ouve a instrução do teu pai e não desprezes o ensino da tua mãe. Salomão, com a sabedoria que Deus lhe deu, aconselha a todos os filhos a ouvir a instrução do pai e não deixar o ensino da mãe. Motivos: primeiro, porque foram eles os instrumentos usados por Deus para nos proporcionar vida. Segundo, foram as primeiras pessoas que conhecemos e passamos a viver juntos em família. Terceiro lugar, porque nós devemos ouvir os conselhos dos nossos pais, do pai e da mãe. Eles cuidaram de nós quando não sabíamos nos alimentar, falar, andar e defender-se de alguma coisa. Em quarto lugar, eles nos ensinaram a palavra de Deus, como se lê em Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Ensina o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Então a função principal do pai e da mãe é ensinar o filho dos caminhos do Senhor. Quanto aos pais que não ensinaram ou não ensinam aos filhos a palavra de Deus, de certo, não aprenderam com seus pais tal prática. Por conta disso, a vida espiritual nesses lares tem sido prejudicada. Contudo, se você conheceu a palavra de outra forma, pela instrumentalidade de outras pessoas, glória a Deus por isso. Que não se esqueceu de você, usando outra pessoa para que você pudesse conhecê-lo melhor. Agora, sua missão é instruir os pais para tomarem conhecimento da palavra de Deus e seguirem o rumo certo, que é o caminho do Senhor. Portanto, aquele filho que não teve o privilégio de nascer num lar cristão e ser ensinado por sua mãe a palavra de Deus ou pelo seu pai, conhecendo através de outros, é mister que eles se interessam também pelo conhecimento de Deus ser transmitido aos seus pais. Isso acontece até de forma reversa, né? Porque normalmente o pai deve ensinar o filho, mas às vezes é o filho que ensina o pai. Filhos de pais piedosos e tementes a Deus sabem ou devem saber que o maior presente que eles querem ganhar de seus filhos é vê-los ativos e dedicados à obra do Senhor. Eu quero crer que o maior presente que uma mãe cristã deseja receber do filho é ver esse filho seguindo os caminhos de Deus. Portanto, no dia de hoje, que é o Dia das Mães, não tenho a menor dúvida de que todas as mães presentes ou ausentes, que estão perto ou longe, alcançadas por esta mensagem,
se enquadram em tal situação. Mãe, de fato e de direito, só há uma. Alegra o coração dessa mãe enquanto ela estiver viva, porque depois de morta será tarde demais para receber de você flores, pois não poderá mais apreciar sua beleza, nem aspirar o seu perfume. Numa aula de física, falando sobre magnetismo, uma professora fez a seguinte indagação: meu nome tem 3 letras, uma delas é M e tem um acento til. Pego e ajunto coisas. Quem sou eu? Ao receber as respostas por escrito, ela se surpreendeu ao descobrir que quase metade dos alunos responderam mãe. Na verdade, o que a educadora queria mostrar ao alunado era o ímã. A aula era de magnetismo, que é um metal composto por um polo de atração e outro de repulsão, capaz de atrair e repelir outros metais. Apesar da aula ser de física, a resposta desses alunos foi bastante interessante, pois toda mãe, em tese, ajunta muitas coisas, sim, não somente objetos espalhados pela casa. Criança não tem noção de arrumação. Adolescente é bagunceiro por natureza. Essa mãe que gosta de casa arrumada, com tudo em seu lugar, aprendeu na Bíblia que o nosso Deus gosta das coisas feitas com decência e com ordem. Segundo, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 40. Bem mais do que isso, ela também atrai a família, ou seja, ela repulsa as coisas que estão espalhadas e juntando, e atrai também a família, dando amor, carinho e compreensão. Dá conselhos sábios, como a mulher virtuosa de Provérbios, capítulo 31, versículos 10 a 31. Ela dá apoio aos filhos que precisam, seja com que idade estiverem. Quando criança, cuida da doença, quando adulto, sempre dá um toque de esperança. Atrai com seu abraço gostoso e único, que derrete até gelo do coração, que provoca lágrimas quando Deus a chama e não mais está presente na vida fisicamente, mas no coração do filho eternamente. Como escreveu as poetisas em um trecho do Jornal Batista, de 14/5 de 1917, mãe só tem uma. É um milagre de Deus. Mãe só tem uma, que cuida com amor dos filhos seus. Mãe de filho pequeno, fraldas, cólicas, pediatra, banho de sol, parquinho, caminhadas, noites mal dormidas, dias sem descanso, maternal, jardim CA, já está a terminar, amigos, festinhas, deveres de casa, natação, preguiça de acordar. Mãe de adolescente, criança crescente, teimosia, gritaria, mau humor, malcriação, te magoa. Mas volto logo, mamãe, me perdoa. E o que mais? Sorrisos, olhares e sinais, lágrimas, amor e esperança. És mãe especial de uma especial criança. Tornar-se mãe é um fato por si só tão maravilhoso que as pessoas naturalmente parabenizam as futuras mamães com votos de muita felicidade para o futuro bebê. A maternidade é, em sua essência, uma fase de encantamento e dor.
A dor se evidencia pelas cólicas e contrações da mulher, sem contar os movimentos do bebê no útero materno durante os 9 meses de gestação. O peso que a mãe carrega e a dor na hora do parto também configuram o cumprimento de parte da sentença imposta por Deus à mulher, de que com dores seria a sua conceição. Gênesis capítulo 3, versículo 16. Por falar em concepção, um dos lugares mais extraordinários que existe no mundo físico, sabe qual é? É o ventre materno. Ali, o lugar designado por Deus para o prosseguimento da raça humana. É ali que o milagre da vida acontece. Dentro de um ser humano, outro ser humano é formado. Isso é maravilhoso, irmãos. Davi, no Salmo 139, além de falar acerca da onisciência de Deus, fala também da sua onipresença, nos mostra também a sua onipotência, ao apresentar-se como nosso Criador. No versículo 13 deste Salmo, a expressão forte pode ter outras traduções, como entreteceste ou teceste. No hebraico, é o mesmo verso usado para tecelão, quando este faz os seus cestos. Assim Deus prepara o bebê no ventre da mãe. O salmista fala de um trabalho pessoal, manual, não algo industrial. Não somos produtos de uma linha de montagem. Fomos feitos por Deus enquanto estávamos no ventre de nossas mães. Valorizar a mãe é enaltecer o amor e o cuidado de Deus para conosco. Para a mulher judia, a principal função da mulher era gerar muitos filhos, era ensiná-los a palavra de Deus. A mulher estéril era mal vista na sociedade, era como amaldiçoada por Deus por não produzir vidas. Raquel, desesperada por conta da sua infertilidade, disse ao seu marido Jacó: dá-me filhos, senão eu morro. Gênesis capítulo 30, versículo 1. Disse certo marido à esposa atribulada: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Ana, com amargura de alma, orou abundantemente ao Senhor e chorou abundantemente, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Depois desta oração, Ana sentiu paz em seu coração, sentiu vontade de se alimentar, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa em Ramá, e Elcana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. 1 Samuel, capítulo 1, versículos 8 a 19. O fruto desse amor e a resposta da oração de Ana se chama Samuel. Que belo testemunho Samuel viu na vida de sua mãe. Diversos crentes estavam reunidos procurando saber qual era a melhor tradução da Bíblia. Um jovem pedindo a palavra disse: a melhor tradução da Bíblia é a vida da minha mãe. Ela a traduziu por intermédio de sua própria vida, do seu testemunho. Paulo viu esta tradução na vida de Lloyd e de Eunice, avó e mãe de Timóteo, seu filho na fé. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5.
A Bíblia diz que os filhos são a herança do Senhor e o fruto do ventre, o seu galardão. Salmo 127. Os filhos que geramos não são nossos, são do Senhor. Por essa razão, eles devem ser instruídos no caminho do Senhor, como fez Ana com seu filho Samuel. Em Provérbios, capítulo 23, versos 13 a 14, está escrito: não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com vara e a livrarás sua alma do inferno. Às vezes a mãe fica constrangida de bater no filho, discipliná-lo, mas a Bíblia está dizendo que quem faz isto livra a alma da criança do inferno. Certa mãe orou ao Senhor da seguinte maneira: Senhor, ajuda-me a ser como Raquel, a arte de fazer-me amar como Joquebede, ter o espírito de sacrifício e renúncia como Débora, a solidariedade e o estímulo como Ruth, a dedicação e a bondade como Ana, a fé e a fibra para cumprir o voto. Mical, astúcia para usá-la para o bem, não para o mal. Abigail, a mensagem da paz, como Esther, desinteressada e altruísta. Maria, pura e humilde. Isabel, regozijar com o bem alheio. Marta, disposta para o trabalho material. Maria, disposição para o trabalho espiritual. Como Dorcas, útil ao necessitado. E Lídia, que abria a porta para receber os cansados. A mulher samaritana, correndo para a salvação. Senhor, se houver, tira de mim a vontade de olhar para trás como a mulher de Ló. A preferência por um filho como Rebeca, o desejo adúltero como a mulher de Potifar, a traição como Dalila e a trama macabra tipo Herodias. De ti, Senhor, suplico a paz, a bênção e o perdão. Falando sobre mães exemplares, Moisés Marinho de Oliveira, em seu livro Manancial de Ilustrações, narra o seguinte depoimento de uma mãe: sou missionária de Deus entre meus filhos. 6 pares de olhos pequenos e vivos me vigiam constantemente. E esses 6 pares de olhos escutam atentamente as minhas palavras. O meu desejo é que meus filhos jamais vejam em mim qualquer má ação ou conduta duvidosa que lhes possa influenciar de uma maneira negativa. Não dá para mensurarmos o quão grande é o amor de uma mãe. Só o fato de gerar uma outra pessoa explica a grandiosidade desse amor diferenciado. A barriga crescendo, a criança movimentando-se dentro da mulher, os chutões, a apreensão para descobrir o sexo do bebê. Vem o chá da revelação, depois o chá do bebê, a decoração do quarto, pré-natal, finalmente o parto. Todos querem conhecer aquele que é tão esperado. Tudo isto faz com que o amor de mãe cresça cada vez mais. A criança nasce, com ela se vão as noites de sono, os choros são constantes e dificilmente sabemos o real motivo dele. Mas a mãe sabe, ela sente, é diferente. Muitas abrem a mão da carreira profissional, dos sonhos, para viver a dádiva e o desafio de ser mãe, estar perto do filho, de dar vida a uma nova vida. Até na hora de usar a vara, o amor está ali presente, com o objetivo de ensinar, de corrigir. Quando o filho quer fazer algum curso, faculdade, e situação financeira não ajuda, ela sempre tenta dar um jeito, aperta as contas para realizar o sonho daquele a quem tanto ama. Felicidade de mãe é ver o filho feliz. Difícil vermos um amor assim nos dias de hoje.
A maioria das pessoas pensam apenas na própria felicidade em detrimento de outras. E chega o dia em que o filho vai para longe, seja por motivo de trabalho, estudo ou para formar uma nova família. Mesmo que doa deixá-lo alçar voo sozinho, a mãe se alegra por vê-lo crescer. Ela sempre estará por perto, mesmo que fisicamente longe. As conquistas já não são vivenciadas tão de perto. O abraço consolador em meio a uma angústia, às vezes, não é possível. O colo para um choro de frustração torna-se um pouco tardio. Mas ela sempre estará ao lado, mesmo que seja pela lembrança dos momentos vividos, dos conselhos que foram dados ao longo da caminhada, ou por meio da tecnologia, com as conversas através das redes sociais. O valor e a preciosidade de uma mãe não se comparam. Não tem limites, é eterno. Mãe não se escolhe, é um presente personalizado. O Pai do céu sabe exatamente o que cada filho precisa e quais caminhos irá trilhar ao longo da vida. Deus escolhe a dedo a mãe que cada filho vai ter. Ele as orienta e, por mais inexperientes que sejam, ele as capacita, derrama sabedoria e amor inigualáveis. Se você ainda tem a sua mãe, ame-a, cuide-a, protege-a e ouve com atenção os conselhos dela. Por mais esperto que se ache, ela vai errar sim, pois também é um ser humano, pecador, embora às vezes até pareça heroína. Mas a conexão dela com Deus é literalmente sobrenatural. Não deixe de valorizar os ensinos e conselhos de sua mãe. E se porventura ela já partiu, lembre-se dela com carinho e viva tudo que ela ensinou a você nos tempos em que esteve presente fisicamente. Caso você não consiga sentir este amor vindo da sua mãe, caso sinta-se rejeitado por ela, saiba, Deus também sabe dar colo, como de uma mãe, melhor até do que ela própria. O profeta Isaías, no capítulo 49, versículo 15, diz: pode uma mãe esquecer-se tanto do seu filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, não me esqueceria de ti, ou não me esquecerei de ti. Mas há um provérbio suíço que diz: é muito mais fácil uma pobre mãe amparar 7 filhos do que 7 filhos ampararem sua pobre mãe. Enquanto um outro provérbio judeu afirma: uma mãe entende mesmo o que o filho não diz, apenas pelo olhar. Rui Barbosa, homem de elevada sabedoria, nos deixou o seguinte conselho: se um dia já homem feito e realizado, sentires que a terra cede a teus pés, que as tuas obras desmoronam, que não há ninguém à tua volta para te estender a mão, esquece a tua maturidade, passa pela tua mocidade, volta à tua infância e balbucia com lágrimas e esperanças as últimas palavras que sempre te restarão na alma. Minha mãe. Jesus completa: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhes pedirem. Mateus capítulo 7, versículo 11. Se a mãe que temos na terra nos ama, é porque Deus nos amou primeiro. Por uma questão de justiça,
não podemos olvidar das mães do coração. São aquelas que adotam filhos e os criam com tanto amor como os tivessem gerados. Na verdade, mãe verdadeira não é quem gera, porque muitas gestações ocorrem sem o desejo da mulher, por circunstâncias as mais variadas, como falta de cuidados preventivos, prostituição, adultério ou estupro. Quando ocorrem tais situações, algumas mães matam os próprios filhos ainda em formação no ventre. Outras deixam as crianças nascerem e as abandonam à própria sorte. Felizmente, há mães voluntárias que criam essas crianças rejeitadas com amor e dignidade. Esse tipo de mãe merece toda a honra e todo o respeito da sociedade, pois elas são como as outras mães de sangue, verdadeiras heroínas, que muitas vezes renunciam ao bem-estar próprio para proporcionar o melhor para os seus filhos. E as mães que sacrificaram toda a juventude, abandonadas pelo marido, assumiram a condição de pai e mãe, e viveram ou vivem em função dos filhos, mais para eles do que para si próprias. Essas também merecem todos os louvores. Mas existe uma questão que precisa ser lembrada. Essas mães, quando envelhecerem, terão o amparo e a proteção dos seus filhos? O que vocês acham? Será que essa lembrança só ocorre no Dia das Mães? A Bíblia manda os filhos honrarem pai e mãe, sendo-lhes obedientes, porque isto é justo. Efésios capítulo 6, versículo 1 e 2. Em Provérbios capítulo 23, versículo 22, está escrito: ouve a teu pai que te gerou, e não despreze a tua mãe quando vier a envelhecer. Vejam a responsabilidade que a Bíblia coloca nos ombros dos filhos, a cuidar dos pais quando se envelhecerem. Você, filho, pretende obedecer esta palavra, cuidando de sua mãe quando estiver idosa ou doente? Ou vai interná-la numa casa de idosos? Lembre-se que ela cuidou de você quando você, desde sua gestação, até quando você pôde caminhar com os próprios pés. Agora é o reverso da medalha, ela voltará a ser criança. Quem cuidará dessa criança? A Bíblia diz: mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior que o infiel. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Uma jovem, como todas as moças de sua idade, gostava muito de reuniões sociais, de passeios, mas não convidava ninguém para ir à sua casa. Qual era o motivo? É que ela tinha vergonha da mãe, que possuía uma marca muito feia no rosto, provocada por uma queimadura de 3º grau. A mãe nunca lhe dissera a causa daquela queimadura. É que quando a filha era pequena, irrompera um incêndio na casa em que moravam. A mãe, desesperada, vendo o grande perigo que ameaçava a criança, arriscara sua própria vida para salvá-la. Conseguira-o, mas ficara com o rosto deformado. Era esse o defeito físico que causava vergonha àquela moça. Há ainda filhos que se envergonham da mãe, porque essa não sabe se expressar bem, nem tem uma postura adequada para relacionar-se com pessoas importantes da alta sociedade. Mas muitos esquecem que muitas dessas mães se abdicaram de suas vidas para dar condições aos filhos de se formarem e prosperarem social e economicamente. Nem sempre o desvio de um filho está na criação que recebeu dos pais. Muita gente pensa que os pais são os responsáveis pela conduta do filho,
Mas a Bíblia mostra que Caim e Abel receberam os mesmos ensinamentos dos pais. Um os absorveu, o outro descambou para o mal. Ismael e Isaque, do mesmo modo. Esaú e Jacó, por aí vai. A Bíblia manda os pais ensinarem a palavra de Deus aos seus filhos. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam como na testa entre os vossos olhos. Ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Escreve-as nos umbrais da tua casa e nas tuas portas, para que multipliquem os vossos dias e os dias dos vossos filhos na terra que o Senhor jurou aos vossos pais dar-lhes, como os dias dos céus sobre a terra. Deuteronômio, capítulo 11, versículos 18 a 21. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com suas próprias mãos. Que mais você gostaria de ser, sábia ou tola? Edificar a sua casa ensinando a palavra de Deus aos filhos, ou destruindo-a com as suas próprias mãos, ensinando-os a conhecer os prazeres desta vida e se deixar levar por eles? Não são muitas as mulheres virtuosas que há no mundo. A Bíblia diz: mulher virtuosa quem a achará? Não é muito fácil, não. O seu valor muito excede ao de Rubins. Provérbios, capítulo 31, versículo 10. A Bíblia ensina a mulher como se tornar sábia e virtuosa. E o filho, a Bíblia ensina a honrar essa mulher, obedecendo-a, valorizando-a, como diz a Bíblia: filho meu, ouve o conselho do teu pai e não deixes a doutrina da tua mãe. Que Deus assim nos abençoe. Amém.